Boa tarde. O programa Sociedade Aberta desta edição e de outras, como tem vindo a acontecer desde o dia 10 de setembro, dedica ao ano letivo a questão da educação. Hoje, o nosso tema de conversa é valor do lúdico no processo de aprendizagem. Queremos aqui, com a ajuda das nossas convidadas, perceber de que forma que o lúdico pode contribuir para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Por isso, estamos a receber Carla Bragatti, ela é pedagoga. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Também conosco nós temos a professora Ana Cristina Ferreira de Barros, quem cumprimentamos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos também a sua presença neste programa. Lembrando também que pode participar hoje, poderá, através das redes sociais, deixar os seus comentários e também, através do nosso telefone, ligar e pedir para participar. Deixe também, através das redes sociais, o seu número de telefone, se quiser participar neste programa para dar a sua contribuição. Ao longo deste programa também teremos a participação de professores e alguns estudantes. Valor do lúdico no processo de aprendizagem. Temos aqui duas pedagogas aqui conosco, uma professora. Vamos começar por si. Ana de Barros, para nos dizer, enquanto professora, como é que o jogo favorece o desenvolvimento físico, cognitivo e também afetivo e ainda moral? É assim, quando falamos em jogo dentro da sala de aula, quer dizer que automaticamente a aula será uma aula extremamente dinâmica. E quando isto acontece na sala de aula, a predisposição dos alunos aumenta lá em cima. Eles estão dispostos a tudo, não é? Eles estão mais abertos, eles estão mais receptivos ao que vão fazer. E quando falamos também em uma aula dinâmica, uma aula lúdico, o que é que temos aí a dizer? Quando o aluno está a aprender através da brincadeira, através dos jogos, eles vão exteriorizar todos os seus sentimentos, não é? Sentimentos positivos e negativos, até a timidez. E o jogo, ou os jogos, são formas que os alunos vão exprimir a timidez de uma forma incrível. Um aluno tímido, quando está dentro de uma sala de aula, por exemplo, ele muitas vezes não participa nas aulas, quando não é muito puxado pelo professor. Mas chegando lá fora, porque quando falamos de uma aula dinâmica, através dos jogos, pensamos logo fora do espaço escolar, que é muito bom. Fazer uma aula dinâmica fora da sala de aula é extremamente bom, é recomendável mesmo. Então, o aluno, quando aquela timidez que já tem dentro da sala de aula não participa, está com vergonha, tem medo, tem receio, quando está lá fora a participar no jogo que está lá fora, ele vai exteriorizar de uma forma incrível. E mesmo Piaget disse, o psicólogo Piaget disse que uma criança que não brinca, uma criança que não socializa com os colegas, dificilmente vai aprender. E quando o aluno está lá fora, através do lúdico, a participar na sua atividade, naquele jogo, a aprendizagem praticamente é garantida aí. Uhum. Gostaria também de ouvir a pedagoga, de que forma que isso ajuda mesmo na parte física, no conhecimento, ou seja, aquela parte cognitiva, o moral também e o afetivo, porque nós temos o moral, temos o afetivo, são coisas que eu gostaria, devido à sua ligação também, gostaria que nos explicasse isso, do seu conhecimento. Nós podemos falar da parte física, né? Como o jogo desenvolve, né, o ser humano na parte física. Primeiro, a motricidade grossa, a motricidade fina, é aquilo que a criança precisa para saber escrever. Por exemplo, podemos fazer diversos jogos para ajudar a criança no desenvolvimento da escrita, né? Habilidades de equilíbrio, outras habilidades do corpo e principalmente uma descarga de energia, isso do lado físico. Agora, no lado do cognitivo, nós podemos falar da concentração, atenção. Então, crianças que não jogam, dificilmente jogam, né? A coordenação, a concentração dele é mais propensa, né? E nesses jogos pode ser jogos de xadrez, jogos de dama, aqueles legos, né? De montar aquele jogo também cultural daqui, aquele uril. E quebra-cabeças, jogos de enigma, e tudo isso é para o lado cognitivo e auxilia também no processo da aprendizagem. No lado afetivo, né, como a professora Ana disse, as nossas emoções são aperfeiçoadas, né, e a criança desenvolve um autocontrole incrível para viver em sociedade, é tudo isso através do jogo. E do lado moral, é questão de respeito, limites, regras, tudo isso nós aprendemos também através dos jogos. E quando nós pensamos no lúdico, estamos a pensar, por exemplo,
tanto dentro, lá no jardim de infância, no pré-escolar, no ensino básico obrigatório e também no secundário. Exatamente. E muitas vezes também na universidade. Porque se um professor for lá para dar aquela aula estática, o aluno sentado na cadeira, o professor ali a explicar, chega a uma certa altura, os estudantes vão cansar e o professor também cansa, né? Sim. Normalmente, quando falamos de lúdico, falamos de jogos, pensamos no pré-escolar ou então no ensino básico, mas não. Também no ensino secundário, isto acontece. Eu estive a falar aí com os colegas meus de todas as áreas, de matemática, de gestão, que hoje temos gestão também no ensino secundário, de inglês, de francês, das outras áreas, e todos categoricamente disseram que hoje, praticamente, quase todos os professores utilizam os jogos como forma, o lúdico como forma de transmitir, de ensinar, para que os alunos possam ter mais interesse. E tendo mais interesse, já sabes que aí o conhecimento, o ensino já está garantido também. E como é que nós podemos usar os jogos, as brincadeiras de uma forma geral dentro desse conteúdo pedagógico? Vamos pensar, a Ana é professora de português, Sim. do ensino secundário. Mesmo então, no ensino secundário é mais ou menos 10 anos, sim. Como é que, nos dê alguns exemplos de como fazer jogos, de como uma brincadeira pode ajudar no aprendizado do português? Por exemplo, estamos a falar dos verbos, não é? Os verbos, temos, classe dos verbos, temos verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação. E normalmente o que é que eu faço? Eu tenho uma lista, eu faço vários cartões com os verbos misturados, comer, saltar, pular, rir, e eu vou expor aí em cima de uma mesa, tudo misturado aí, não é? E os alunos, o que é que eu vou pedir? Antes de eu introduzir a noção da primeira conjugação, da segunda conjugação, da terceira conjugação, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir que os alunos vão selecionar, por exemplo, só os verbos que têm a terminação em AR, ou ER, ou IR, ou então OR. E depois é que eu vou pedir para dizer, então, são iguais, são diferentes. Aí depois eu vou dizer que normalmente os verbos que terminam em ER são verbos da primeira conjugação e eles é que vão fazer essa seleção, não é? Temos também os jogos dos cubos, como ela disse, não é? Os cubos, o cubo mágico, que podemos transformar aqueles números, aqueles pontinhos lá tem livros, em verbos e adjetivos. Tem também os jogos, por exemplo, de lá vai um barco carregado de adjetivos. Aí eu vou colocar aí, os alunos terão que rapidamente dizer um adjetivo e não podem repetir. Repetindo o adjetivo, esse aluno automaticamente sai do jogo, não é? E aí vamos incutir nas crianças que temos que aprender a ganhar, não é? A perder, e com isso vão desenvolvendo a capacidade também social que temos aí dentro da aprendizagem. De que outras formas de usar os jogos, a brincadeira também dentro do conteúdo pedagógico? Porque daqui a pouco eu vou entrar naquela parte também das tecnologias, porque as crianças estão muito na questão das tecnologias, vamos entrar nisso também. Há uma discussão a nível mundial em vários países que já estão a proibir o uso de smartphones. Em Portugal já está, na França, no Brasil estão a fazer a discussão agora. Pergunto-lhe de que forma que mais se pode utilizar os jogos dentro do conteúdo pedagógico. Uma coisa que nós temos que definir, né, que não são jogos ou as brincadeiras que vão fazer o aprendizado. Se o professor, né, não tiver o domínio do conteúdo, de nada adianta ter uma sala totalmente ilustrada com muitas brincadeiras e muitos jogos. Então, o primeiro ponto, nós temos que detectar se o professor ele tem o domínio do conteúdo na sala de aula. Quando o professor tem esse domínio do conteúdo, aí fica mais fácil, porque em tudo, né, ele consegue o quê? Ver de uma forma de facilitar o conhecimento para o aluno. É como se fosse uma ponte, né? O jogo ele não pode substituir o conteúdo nunca, mas o professor tem que ter essa ludicidade, né? Tem que saber brincar com o aluno para que ele possa, então, transmitir o conteúdo de uma forma mais para a criança aprender. E por que o jogo, então, ele auxilia no aprendizado? Porque o coração da criança, ele se dilata, né? Como a professora falou, as crianças aceitam muito mais quando, antes de ensinarmos um conteúdo, algo que é muito denso. Quando nós ensinamos algo que é muito denso para a criança já logo vem e fala assim, isso é muito chato, isso é muito cansativo, isso eu não sei fazer. E o coração se fecha. Quando o coração da criança se fecha, o aprendizado não acontece. Mas quando nós vemos de uma forma lúdica, quando o professor é lúdico, quando o professor sabe usar os recursos que ele tem, os materiais que ele tem, para o ato, né, da aprendizagem, o coração da criança se abre. E quando o coração se abre, o aprendizado é muito mais assertivo, né?
Durante a preparação deste programa, tinha sabe de contactar professores, como este é um tema voltado exatamente para professores, encarregados de educação também têm que conhecer o que é dado dentro da sala de aula. Alguns professores me disseram, nós não temos material, agora vamos falar do lúdico no processo de aprendizagem. Da nossa realidade, é possível mesmo ter uma aula dinâmica ou o professor não pode mesmo, tendo em conta as condições que existem? Olha, Em algumas escolas. Não tendo condições, algumas escolas não têm. Mas o professor, cabe ao professor criar as suas próprias condições. Temos aqui quase todas as escolas têm professores formados e hoje temos o acesso à internet, não é? E com isto facilita e ajuda muito o professor. O professor tem que ser capaz de criar os seus próprios materiais e de acordo com uma turma, porque o professor poderá ter uma turma ou várias turmas, mas não podemos descartar também a ideia que de cada turma temos 20 ou 30 alunos e cada aluno é um aluno. Então o professor terá que ter isto em mente, terá que ter isto em conta. Fazer, construir e mesmo com a ajuda dos alunos, tu poderás fazer mesmo os teus trabalhos. O professor não pode ficar à espera sempre porque não temos materiais, mas o professor é criativo para isto, terá que ser criativo. Que materiais que é necessário utilizar para fazer? Cartões, papéis, caixas lá em casa que temos, copos de iogurte, temos quase temos tudo em casa. É só questão de apanhar, reaproveitar e fazer. E juntamente com o teu filho que está lá em casa, não é? Estou a falar dos pais agora aqui, o aluno está lá em casa e diz, pai, eu preciso de material porque eu vou fazer um dominó, por exemplo, amanhã na escola. Tu terás que ajudar o teu filho, não é? Recolhendo caixas de fósforos, não é? Depois com papel de luz, fazer tudo aquilo e ajudar, orientar o teu filho na produção deste material. Assim como o professor. O professor está preparado para isto. Não é? Não sei se a Carla conhece um pouco da nossa realidade, já está aqui há quanto tempo? 6 anos. 6 anos, portanto, já esteve em contacto, por exemplo, numa escola, tem contacto forte com os alunos. Sim, sim. A realidade que nós temos, é possível utilizar o lúdico? Sim, é possível, como foi dito pela professora Ana, podemos usar muitos recursos recicláveis, coisas que nós temos realmente na nossa casa. E uma das coisas que eu gosto de usar muito e ajuda muito nesse processo de aprendizagem são as músicas. E música, nós não precisamos de recursos. O professor pode criar uma música, o professor pode recitar um poema, fazer coisas com as crianças que às vezes não é necessariamente o material, mas sim a predisposição do professor e aquele que vai transmitir o conhecimento para os alunos. Também só para complementar, também podemos ter a interdisciplinaridade, não é? Tu poderás, sou professora de língua, eu poderei falar com o professor de educação artística, onde é que vou juntar a minha aula com a aula dessa professora e fazer um trabalho, preparar os materiais para depois vir utilizar depois numa outra aula. É só questão de fazer uma interdisciplinaridade com outros colegas. E gostaria de ver, por exemplo, quando nós falamos da questão da ludicidade, isto é ótimo para o desenvolvimento não só da criança, mas do ser humano todo, né? Fala-nos da importância disso, porque temos vários adultos, para além dos professores encarregados, ali assistir neste momento, a importância disso para o desenvolvimento humano, não só na sala de aula, mas no dia a dia. Existe um livro que fala sobre Homo Ludens. Ele fala que a ludicidade está na essência do ser humano. Se nós vemos em todas as culturas, pode ser povos isolados, etnias isoladas, mas eles sabem brincar. Por quê? Porque o brincar está na essência do ser humano. Então, como está na essência do ser humano, todos nós sabemos brincar e, ao brincar, nós desenvolvemos em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas, nós desenvolvemos. E o brincar, ele é aquele momento que nós saímos da nossa vida cotidiana, aquela da nossa vida sistemática, e a gente sai um pouquinho dessa vida para o quê? Para a tranquilidade, para o descanso. Assim como o nosso corpo ele precisa de descanso, estamos o dia inteiro nas atividades. Vai chegar um momento que nós temos que parar e nos refazer. E normalmente nós temos uma refeição. Refeição vem da palavra refazer. E o brincar é isso, é um descanso para o intelecto, é um descanso para a sua alma. Isso que é o brincar. E quando há esse descanso, há esse recreio, por isso que na escola nós temos o momento do recreio. É aquele descanso do intelecto para a criança dar aquela respirada e voltar para o conteúdo, aquela coisa mais densa. Mas
São Tomás de Aquino, um psicólogo cristão, e ele fala muito, né, sobre a brincadeira. Já no século XII ele fala sobre isso, então não é algo muito moderno, né, algo muito tempo atrás. Ele diz que o brincar é uma virtude humana, moral, então é algo moral, muito ligado ao ato moral, que leva a ter graça, bom senso, né, e é uma leveza que traz o convívio humano descontraído, traz o convívio humano divertido, o convívio humano agradável. Às vezes não é só recursos materiais, mas quando nós estamos juntos, alguém solta uma piada, ou o professor, né, ele fala alguma coisa, tira aquele sorriso do aluno. Isso é um momento lúdico na sala de aula. Por quê? Porque tira o aluno daquela coisa pesada, daquele conteúdo que é tão difícil para ele, e ele traz o sorriso, traz a leveza, e assim ele consegue aprender muito melhor. E o adulto, né? E aquele adulto, então, que não brinca, aquele adulto que não tem um momento de descanso, não tem um momento de lazer. Está sempre sério. Ele vira, às vezes, uma pessoa doente, né? Por isso, os psicólogos sempre recomendam, faça um hobby, faça alguma coisa, porque nunca perca isso. Quando nós abafamos a ludicidade em nossas vidas, nós adoecemos. O que mais nós podemos dizer sobre a importância da ludicidade, da brincadeira para o desenvolvimento humano? É assim, quando, por exemplo, temos um aluno lá em casa, não é? E o pai está sempre com essa cara séria, como a professora disse, está sempre preocupado com outras coisas e não dá aquele tempo para o seu filho, aquele tempo para brincar, para jogar, para se divertir. Isto vai refletir no seu filho. E este aluno, este discente, vai também refletir isto dentro da sala de aula, porque ele vai normalmente está a refletir o que é do pai, que é da mãe, que é da família. E como a Vygotsky também diz que brincadeira é algo que devemos sempre perpetuar, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, porque os filhos são os nossos reflexos. E sendo os nossos reflexos, esse conhecimento, esse aprendizado que nós queremos dar, tem que vir lá de casa. E quando o meu pai, a minha mãe, está sempre de mau humor, não tem tempo para mim, não é? Para brincar, para se divertir, para fazer qualquer coisa mais pequena que seja, eu também estou a ter o que meus pais estão a dar e vou levar aquilo para a sala de aula. E quando o meu professor vem com aquela disposição de brincar, eu vou achar aquilo tão estranho, tão diferente, que eu vou aproveitar logo. E aproveitando, isto aqui é bem para mim. Então, o professor, o pai, principalmente os pais lá em casa, têm que tirar algum tempinho para se dedicar aos seus filhos, porque... Quando, por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, quem tem filho que está no ensino básico obrigatório, ou mesmo no jardim de infância, os pais vão lá, no pré-escolar, vão lá, levam a criança, estão mais em contacto com os professores. Depois, no ensino básico obrigatório, também um bocadinho mais. Depois chega uma certa altura, na pluridocência, a partir do quinto ano, do quinto e sexto, há tipo um distanciamento. No secundário. Estou a pensar no secundário. Enquanto um pai chega lá, um pai, um encarregado de educação, chega a esta informação que passa também para os pais, ou os pais, por exemplo, quando o pai chega lá e quer saber do filho, vão falar, o seu filho é um aluno comportado, comporta na sala de aula, em termos de nota está assim, e tem aquelas informações, está no sistema, no último teste conseguiu. Será que não falta isso também? Dizer, não, o seu filho às vezes está muito fechado, não gosta de brincar, ou se gosta de brincar, e passar também esta informação, porque às vezes a criança, o adolescente, em casa é uma pessoa, e fora dela é outra pessoa. Mas falta isto de quem? Será que da parte do professor para transmitir isto ao encarregado de educação, ou mesmo o interesse disto tem vindo ambos os lados. De ambos os lados. Então, eu acho que há pais que querem ouvir, não é? Mas há pais também que não querem ouvir. Não querem ouvir porque dizem claramente, eu conheço o meu filho, eu sei que lá em casa ele é isto, aquilo, mas quando está lá fora, ele tem um outro comportamento. E isto é digno de uma criança, não é? É mesmo de uma criança. Brincar, ser daquela forma que eu desejo para o meu filho que ele seja um dos melhores alunos, educado e tudo. Mas eu sei que quando sair lá fora tem um outro comportamento. Então, os pais muitas vezes vão no ensino secundário e se vão. Muitas vezes nem vão, não é? Não querem saber, apenas querem saber das notas. E hoje, com o SIS, com o sistema, quase que não vão, quase que não aparecem. Aparecem apenas no 7º e no 8º anos. Já no 9º ano
quando começam a dizer mesmo, o meu filho não quer que eu apareça aqui, o meu filho não quer que eu venha aqui, porque está tudo no sistema. Mas tu estás a importar só com as notas dos teus alunos ou mesmo com o bem-estar, o comportamento, o desempenho do teu filho dentro da escola. Porque a escola é a segunda casa que ele está neste momento. E se é a segunda casa dele, tu precisas saber com que ele está a caminhar, não é? Com que ele está a falar, com que ele está a brincar, que tipo de professor ele tem, quais são os professores. E os pais muitas vezes chegam apenas com o diretor de turno, não querem mais saber. Não tem tempo. Temos aqui a palavra que eles não têm tempo. E dizem mesmo, eu não tenho tempo, professora. E neste programa Sociedade Aberta também temos outras participações. Daqui a pouco vamos voltar para a nossa conversa aqui, que é a nossa roda de conversa hoje sobre o valor do lúdico no processo de aprendizagem. Lembrando que pode participar, procura a Sociedade Aberta no Facebook, pode mandar as suas questões e também pode participar, enviar o seu número de telefone e retornamos a ligação. Agora vamos ouvir a opinião de alguns estudantes e também de professores que ouvimos numa escola aqui no Mindelo. Nós aprendemos de forma diferente, nós sair da sala, nós brincar, nós conseguir interagir direito com os colegas e na matéria em si também? sim. Por exemplo, tem alguma matéria em concreto que os professores te mostravam outros jogos, te mostravam outras coisas diferentes e que te voltar àquela matéria? Mas sabe? Sim, tchau. Que disciplinas, por exemplo? É francês. O que está acontecendo na francês que volta passado a achar uma disciplina mais interativa, mais sabe? Mas nós dançamos a aprender música nova, nós aprendemos nada de coisa nova. Nós dançar, nós com música. Eu acho que é importante ter jogos na sala de aula que poder, por exemplo, falar de alguma matéria, mostrar alguma coisa, é importante para os professores mostrar, e não o professor vai ficar só de falar e de mostrar no livro. Sim. E isso acontecer no dia a dia? Tem jogos? Sim. E qual é a disciplina que às vezes o professor te explicava os outros assim? Francês e inglês. O professor pode dizer alguma brincadeira dançada, não pode entender, mas tem vídeos também, não pode ouvir matéria, não pode entender. E também que as brincadeiras não dizer dançar é divertido, não tem interagir com outros colegas, nós podemos conhecer mais matéria e interagir mais professores. Eu acho que atualmente as atividades lúdicas têm todo, não é, uma mudança no ensino-aprendizagem. Precisamos realmente tirar os alunos da sala de aula para fazer atividades lúdicas. Nós temos tudo a ganhar. Os alunos passam a participar na aprendizagem, passam eles a ser os agentes do seu processo de aprendizagem. Por exemplo, eu leciono a disciplina da História e Geografia de Cabo Verde, que é uma disciplina que nos permite dar margem suficiente para que possamos tirar os alunos da sala de aula e levar os alunos às atividades lúdicas, que é o caso da cultura cabo-verdiana. Nós trabalhamos a cultura cabo-verdiana, que é extremamente rica, onde nós temos atividades como géneros musicais, dança, pratos tradicionais de Cabo Verde. Podemos perfeitamente tirar os alunos da sala de aula e levá-los para o pátio, nessas atividades aqui. Okay? Também nós trabalhamos no sexto ano com o processo de descolonização de Cabo Verde, a luta de libertação nacional. Eu tenho por hábito levar os alunos a fazer dramatização com esse tipo de conteúdo, não é? Eles participam do seu processo de aprendizagem e tornam o ensino realmente muito mais rico e posso-vos garantir que os resultados são extremamente positivos. Para mim, o lúdico é de grande importância para a aprendizagem, visto que a criança está a aprender principalmente a fazer a conexão de ver e do que está escrito, a contribuir tanto para a aprendizagem da matéria, como também a nível social, seus comportamentos, suas formas de estar com esses colegas, a de trazer também um bocadinho de leveza àquela rotina que eu tenho diariamente. Por exemplo, eu sala de CTV, tinha uma matéria onde é necessário não mostrar as imagens. Por exemplo, vim assim no quinto ano, eu começar com a comunidade a falar sobre planetas. É importantíssimo mostrar as imagens dos planetas, dos sistemas solares, dos galáxias, dos asteroides, para trazer também mais vontade e mais motivação de entender aquela matéria. O lúdico é sempre importante e as pessoas devem sempre fazer para planificar bom. Matéria de hoje é sempre necessário pôr alguma imagem para motivar aqueles meninos. Na língua francesa
a adaptação do ensino lúdico é fundamental para ensinar, para que as crianças ou os alunos gostem dessa disciplina, tenham um amor pela disciplina e também para que o ensino dessa disciplina, o ensino e a aprendizagem seja mais atrativa, convém sempre recorrer ao lúdico, ensinar de forma descontraída, ajudar os alunos a descomprimir para aprenderem de forma mais leve, mais suave. É possível ter o lúdico em todas as disciplinas? Creio que sim. Eu acredito que é possível sim. Usar projetores, usar a música, usar a coreografia para ajudar na memorização da matéria, porque antes do lúdico é preciso um conhecimento prévio. Então, para ajudar nessa aquisição de conhecimento, usamos o lúdico, depois de explicar a matéria, para ajudar. É o programa Sociedade Aberta, a nossa roda de conversa semanal sobre temas ligados à família. Hoje falamos do valor do lúdico no processo de aprendizagem. Já sabe, participe também, dê a sua opinião neste programa. Já temos alguns telespectadores a enviar questões. Daqui a pouco vamos lançar aqui para as nossas convidadas. Estamos aqui com Carla Bragatti, que é pedagoga, e Ana Cristina Ferreira de Barros, também que é professora. Nós agradecemos mais uma vez a presença das duas neste programa, nesta segunda ronda. Começo por si, Carla Bragatti. Nós ouvimos 3 professoras, ouvimos também alguns alunos do ensino básico obrigatório, cada um a dar a sua opinião. E as crianças sempre muito mais espontâneas sobre a questão do lúdico, da brincadeira e optar para a sala de aula. Sim, eu ouvi ali, né, os relatos das crianças quanto dos professores que falam que é sempre importante trazer uma imagem, uma dança, uma brincadeira. E por que isso é tão importante? Né? Porque nós temos os nossos 5 sentidos externos e na pedagogia, né, nós aprendemos na condução da criança que nós, como seres humanos, nós temos 4 sentidos internos. E um desses 4 sentidos internos é a memória. E às vezes na sala de aula nós sentamos e queremos apenas que as crianças memorizem. Mas é necessário usar os 5 sentidos externos para que haja realmente essa memorização. Então, quando a professora citou, e um dos meus exemplos é mesmo sobre o sistema solar. Então, quando nós vamos ensinar, por exemplo, o sistema solar, vamos pensar nos 5 sentidos externos que podem ajudar na memorização desse conteúdo. Podemos criar uma música falando da ordem dos planetas. Isso é o quê? A audição. Podemos criar também uma maquete. É o quê? É o tato. Eles vão confeccionar isso. Não é verdade? Podemos também, dependendo logicamente da condição e com o apoio dos pais, né, o sentido do paladar, para saber as dimensões dos planetas, podemos colocar frutas, né? E depois as crianças falam, eu vou comer o planeta melancia, que é de acordo com esse planeta, que é o maior planeta, por exemplo. Então, todos os sentidos externos, os 5 sentidos externos, quando nós usamos para o aprendizado, a memorização ou a internalização do conteúdo é muito mais fácil. Vamos ouvir também a sua opinião sobre o que disseram aqui as professoras e os estudantes. Bom, o que me chamou mais a atenção aqui foi quando uma das professoras falou do comportamento. Olha, o lúdico é uma forma mesmo de mainar um pouco os alunos relativamente ao comportamento. Porque, principalmente no ensino básico, até mesmo no 7º e 8º anos, há alunos que têm comportamentos muitas vezes indesejados dentro da sala de aula, não é? Então, quando o professor utiliza o lúdico, utiliza os jogos para ajudar, para orientar, para ensinar um conteúdo que já está preparado e que ele tem domínio sobre o que vai trabalhar, o comportamento desse aluno ou desses alunos muda por completo. Porque esse aluno sabe que ele está a ser desafiado, num bom sentido. Ele vai participar. E muitas vezes um aluno tem este comportamento indesejado porque está a ser marginalizado, seja em casa ou mesmo dentro da escola, não é? Mas quando está dentro de um grupo a trabalhar, a jogar, a brincar aí com os seus colegas, ele também faz parte do que está aí a fazer. Então, para ele, esse comportamento do que já tenha sido indesejado, deixa de existir,
porque para ele o que mais ele quer é participar. É participar nos jogos, nas atividades, para que todos possam passar a vê-lo de uma outra forma. Ou seja, esse comportamento desejado passa a ser um comportamento desejado e um comportamento que todos nós almejamos. Através das redes sociais já temos algumas participações. Temos o Ronaldo Soares, ele aqui a perguntar, ele disse, tem caso em concreto em casa do filho, por exemplo, que não gosta da matemática, porque disse que a professora não explica a matemática melhor. Agora está no sétimo. No ano passado tinha muitas dificuldades com a matemática. Disse que chegava e a professora quase que não explicava nada. Aqui, ao ouvir este programa, disse que há muitos exemplos de como é que as crianças podem passar a gostar. E gostaria de ouvir mais sugestões, principalmente nesta área da matemática, que é, segundo ele, uma área um bocadinho mais difícil, né? Que pode parecer mais difícil. Bom, não é a minha área, não é? Mas ontem, por acaso, eu falei com algumas colegas minhas lá do liceu e algumas professoras de matemática disseram, por exemplo, temos o tangram, temos o xadrez, temos o dominó, temos mais o quê? Temos o cubo mágico, que hoje temos o xadrez, que praticamente é um conteúdo da escola, não é? Os alunos, o xadrez, dentro da escola e em casa também poderá trabalhar com os pais, com o pai, como neste caso que ele está a falar, não é? Com ele, e aprender as regras e depois até participar junto do pai nos concursos na escola. Então, e quando o encarregado de educação não domina o conteúdo? Pede ajuda ao professor. E normalmente o professor ajuda. Em qualquer área, quando nós temos, nós desejamos tanto que os professores, os pais, vão para a escola, que quando os pais aparecem aí na escola, nós ficamos super contentes e estamos predispostos mesmo a ajudar. Quando tem dúvidas, é só chegar nos professores. Temos a diretora da turma e, através da diretora da turma, poderá encaminhar para cada professor de cada área. E o professor está lá mesmo para ajudar, orientar os pais para que possa ajudar também o filho lá em casa. Agora, o professor, o pai, normalmente é que tem que chegar. E isto está a fazer um pouco de falta. Este será um outro tema para o próximo programa, com certeza, a participação da família na escola. Agora, Carla Bragatti, o que é que poderia dizer a este encarregado de educação também, como aproximar mais da escola também, para entender o conteúdo e ele a dizer, a dizer que o problema está no professor? É muito complicado, né, saber realmente onde está o problema. Mas é muito bom e esse pai está de parabéns porque ele se interessou realmente por essa situação. E o conteúdo da matemática é um dos conteúdos, digamos assim, um pouquinho mais difíceis para a criança porque precisa do raciocínio lógico, né? E assim como a professora Ana disse, existem vários jogos que ajudam nisso. E às vezes a criança tem dificuldade na matéria do 5º e do 6º ano, porque as bases da matemática não estão bem estabelecidas. Então, é muito importante estabelecer essas bases primeiro, para então avançar com esses outros conteúdos, né? A educação é como se fosse lacunas, né? É um processo, digamos, uma subida. Então, se alguma lacuna foi ali, não foi bem estabelecida, acontece esse problema que o pai disse. Mas os jogos na matemática, principalmente, é fundamental. E hoje nós temos, né, YouTube, você diz, o Google mesmo, né, que pode ajudar em brincadeiras que o pai mesmo pode fazer em casa. E às vezes nem precisa de materiais extraordinários, apenas a boa vontade, né, do encarregado de educação, o professor, e eles podem confeccionar brincadeiras juntas para a sala de aula. Vamos entrar num outro tópico aqui, tem a ver com a questão das tecnologias. Nos tempos de hoje, nós sabemos que as crianças, adolescentes, não tiram os olhos dos ecrãs, dos smartphones. Como é que os professores, os pais encarregados de educação, através das brincadeiras, da ludicidade, ajudar no ensino e aprendizagem das crianças e dos adolescentes? Está cada vez mais difícil competir com os ecrãs, né? Porque é algo que, quando a criança recebe uma porção de estímulos no cérebro e quando chega, então, na sala de aula, as carteiras todas enfileiradas, olhando, né, a cabeça do outro e o professor falando, é uma barreira muito grande para a criança. Por isso que, nesse tempo, principalmente, nós temos que usar as brincadeiras e o lúdico nesse processo. Só que, como o brincar está na essência do ser humano, a partir do momento que esse professor sabe conduzir esse momento, aquele gatilho, né, aquele despertar da brincadeira, e assim o aluno se interessa. Lógico que não vai ser de um dia para o outro, demora um tempinho, um pouquinho mais, mas ele, ao decorrer do tempo, ele vai entendendo, né, que deve deixar, pelo menos naquele período da sala de aula, e que a brincadeira faz parte do aprendizado. E quando a criança aprende,
ele gosta do conteúdo. Ele gosta de estar naquele momento. Agora, quando a criança não aprende, que ele se acha enfadonho, acha o conteúdo chato. E é possível, eu sei que pelo menos no secundário há muitos problemas no secundário com a questão dos telemóveis na sala de aula. Exatamente. É assim, eu acho que não há estratégias pré-definidas para trabalhar este tema, Odair, porque temos várias turmas, temos vários alunos, não é? Os pais também, muitas vezes, têm um filho, 2 filhos, quer dizer, ou mais filhos. Ele é que terá que saber, o pai ou a mãe terão que saber como organizar isto para negociar aí com os filhos, porque hoje está mais a base de negociação, não é? Negociar com os filhos, com o seu educante, qual é o tempo suficiente que ele terá que estar com o ecrã à frente, qual é o tempo para estudar, porque na escola, como tu disseste, no ensino secundário, está cada vez mais difícil. Por exemplo, hoje estamos praticamente no primeiro dia de aulas e eu estive aí a tentar negociar o uso racional do telemóvel dentro da sala de aula, não é? Eu não vou conseguir impedir, e não é a minha pretensão fazer isto, mas eu vou tentar negociar com os meus alunos o uso racional do telemóvel dentro da sala de aula. É necessário? É necessário. Quando é pedido, nos trabalhos de grupos, nos trabalhos de pesquisa, nos trabalhos individuais, sim, é necessário. Mas durante a exposição dos conteúdos, a apresentação dos trabalhos dos colegas, os alunos tendem essa mania de estar com o telemóvel aí à frente. O que é que vais fazer? Vais é que negociar com os alunos, porque principalmente no ensino secundário, são alunos já com 14, 15, 16, 17 anos, tu não vais conseguir impedir, e não é a nossa pretensão impedir nada. Vais ter que falar, dialogar e chegar a um consenso com eles. Em alguns países, como a França, em Portugal também, já estão a proibir o uso de smartphones na escola, na sala de aula. Há regras, por exemplo, na sala de aula é mesmo proibido o uso e há algumas exceções, por exemplo, para o pátio ou em algumas atividades. O que é necessário uma diretiva direta do governo para as escolas, para trazer este debate também, para analisar essa questão? Hoje, pelo menos lá no liceu, temos em todas as salas um aviso aí proibido o uso do telemóvel durante as aulas. Isto é muito bom. Agora, em alguns conteúdos, em alguns momentos, é necessário, temos que trabalhar com isto. Temos que fazer o uso racional, porque, como disseste, e muito bem, os alunos recorrem muito a isto. E hoje, praticamente, os alunos não querem usar o livro. Hoje, por exemplo, estava na apresentação de praticamente dos conteúdos que vamos trabalhar este trimestre, apresentei aos alunos do 12º ano o livro, o romance Chuva Brava, de Manuel Lopes. E a primeira pergunta que surgiu, qual foi? Professora, por acaso vamos encontrar isto no telemóvel, no suporte digital? Porquê? Vocês não vão comprar lá no Centro Cultural do Mindelo? Professora, eu vou ler aquele livro aí. Então, eu prefiro ler aí no telemóvel. E qual é que foi a sua resposta? A minha resposta é que eu quero, e eu acho que vocês também vão gostar de ler do papel, porque lendo aí no romance, vocês poderão fazer as vossas anotações, não é? Ler e ter o contacto físico com o papel é uma forma, para mim, uma forma muito mais prazerosa para ler e para sentir. Aí mesmo eu disse para os alunos, vocês, ao ler no papel, vocês vão sentir como se fossem personagens de Manuel Lopes. Uma personagem, talvez, acompanhando da maneira aqui dentro da obra. E ele disse, professora, pelo amor de Deus. Temos agora um telespectador, Adi Alves, na Ilha do Fogo, já li a sua pergunta, e ele disse, Cabo Verde também deveria tomar uma posição muito clara em relação ao uso de smartphones, porque um telemóvel, só telemóvel que não tem internet, ninguém usa, né? Principalmente as crianças, os adolescentes não querem saber. Deveria tomar uma posição muito clara em relação a isso. Eu gostaria de ouvir também, enquanto pedagoga, como e qual é o caminho que poderia seguir. Por exemplo, a Ana de Barros, que é professora do ensino secundário no Liceu Ludiar Lima, disse que é um aviso, mas esse aviso é insuficiente. Né? Está a mostrar na prática que é insuficiente. Eu creio que não tem como nós sairmos, né, disso nesse mundo moderno que nós estamos. Não podemos deixar a criança 0 telas, por exemplo, né? A criança não, o adolescente, né? A criança ainda nós conseguimos controlar, né? No ensino primário, onde que eu atuo mais. Então, ainda nós conseguimos controlar, os pais também concordam com isso, mas já no liceu já é mais complicado. Mas eu creio que Cabo Verde também deveria tomar essas medidas e não adianta nada, né, o governo tomar alguma medida ou as escolas tomarem medidas
se os pais também não ajudarem, né? Não segurarem as cordas ali. Qual deve ser o papel do pai encarregado de educação? Eu, como mãe, né, e encarregado de educação, assistir televisão em casa uma vez por semana. Por quê? A televisão, ela gera um vício. Televisão, assim, né, os desenhos animados, a tela, o ecrã, gera o quê? Gera um vício. E a criança, ela acaba sendo dependente. Ela não consegue fazer mais nada. Às vezes não consegue nem brincar. Né? Então, ela chega da escola, vai para o ecrã. Os pais chegam do trabalho e já estão realmente cansados, né? Tem que preparar o jantar, tudo. E quer que a criança fique como? Sentada e quieta. Na verdade, então, é muito mais fácil para o pai colocar a criança na frente de uma televisão, na frente de um YouTube. Então, nós precisamos muito da ajuda dos pais nisso, né? Porque senão nós vamos criar seres humanos não humanos, né? Muito digitais. E os professores também, que às vezes estão ali a lecionar, mas ficam com o seu telemóvel. Dão um sinal e vão logo ver a notificação. Eu acredito que não. Eu acredito que a cada dia mas está a diminuir. O senhor é que está a dizer, não é? Mas eu sim, estou a dizer que eu sei que é caso. Cada dia está a diminuir paulatinamente. Agora, o que é triste mesmo, senhor Odair, é que quando tocam o sino, antes, lá no liceu, quando tocava o sino, os colegas saíam, todo aquele furdunço para conversar, para rir, para contar qualquer coisa. Hoje, acabam de tocar o sino, o aluno apanha o seu escutador, o seu fone, coloca no ouvido, o telemóvel nas mãos e cada um por seu lado. Não há convivência aí entre os colegas. Eu fico a perguntar muitas vezes, eu fico na sala com os alunos, mas porquê é que cada um fica aí com o seu telemóvel e não há convivência aí com vocês? A professora, cada um cuida lá da sua vida e vamos lá a nossa. E então, onde está a socialização? Onde está a amizade? E essa pergunta é uma pergunta que todos os professores têm essa preocupação de tentar evitar o máximo o uso do telemóvel dentro da sala de aula e mesmo fora da sala de aula também. Pronto, temos agora menos tempo, mas eu gostaria que nós abordássemos isso de uma forma rápida. Muitas vezes os pais também têm essa culpa a criança vai para a escola e dizem assim: cuidado, você vai para a escola, já sabe, tem que ficar quietinho, calado, prestar atenção na professora. Aquela carga que a escola não é um bom lugar, a escola, você vai para a escola, e a criança, primeira criança, depois o adolescente já fica logo, já traumatizada, né? Como fazer isso, dizer que a escola é algo bom, agradável, aprender é bom, é excelente aprender? Eu acho que isto tem que vir desde o primeiro dia de aula. Desde o primeiro dia de aula, o primeiro contacto que o aluno terá que ter com a escola terá que ser um contacto que dá prazer em estar. E também o bem-estar do professor. Quando eu falo do bem-estar do professor, eu estou a falar do seu psicológico, não é? Estar aberto a ajudar, a apoiar o aluno que está a ver. Evitar marginalizar os alunos, não é? Porque no ensino básico eu já vi vários alunos, vários professores, quando o aluno tem pequena deficiência, não sei, posso assim dizer até deficiência, esse aluno é marginalizado e colocado no fundo da sala. E isto vai criar uma distância enorme do professor, do aluno, dentro da sala, dentro da escola, e muitas vezes aquele prazer de ir para a escola não existe e nem vai existir, não é? Também, Carla Bragatti, sobre isso e também agora acrescentando de que forma é que é possível ajudar para que possamos ter um ambiente educativo, desempenho escolar e também vai até no comportamento, como disse agora a professora. Eu complemento a professora Ana, mas não colocaria no primeiro dia de aula, mas colocaria no primeiro dia de vida da criança. Por quê? Porque o prazer da leitura, o prazer do conhecimento, o prazer do intelecto, né? Isso vem de casa, né? Veio do seio materno ali, do seio do lar. Então, é muito importante, desde o primeiro dia de vida da criança, praticar a leitura com a criança. Os pais têm que ser o exemplo. Primeiramente, os pais têm que ler, o pai tem que buscar o conhecimento, não apenas para adquirir uma nota, mas para o próprio conhecimento mesmo. Então, se o aluno, se a criança vê ali desde os primeiros dias, o pai lendo, o pai estudando, né, os pais pegando, fazendo anotações, quando ele chegar na escola, ele vai ter um interesse muito maior para a escrita, muito maior para a leitura. Por quê? Porque até quando é criança, as crianças gostam de ler. Por quê? Porque o livro tem imagens. Mas aí chega no 7º, no 8º ano, já não tem imagens. E já ele não perde o prazer da leitura. Porque ele não foi acostumado o quê?
a ouvir, principalmente nesse tempo, né, nessa era digital. Então, é muito importante o comportamento, o desempenho escolar, tudo isso vem desde o primeiro dia de vida da criança. Por isso, quando nós temos uma criança, né, nós temos um bebê, é um investimento para a vida inteira. É uma semente que nós vamos plantar, é tempo ali, é um investimento, não é tempo gasto, mas é um investimento para a vida inteira, para a vida escolar inteira. Tá bem, eu agradeço a presença das duas neste programa Sociedade Aberta. Hoje estivemos aqui a falar sobre o valor do lúdico no processo de aprendizagem. Muito obrigado às duas mais uma vez por estarem aqui conosco. Obrigada eu. E este tema foi uma proposta de uma telespectadora. Na próxima edição vamos falar sobre a participação dos pais na escola. Como é que os pais encarregados de educação, ou seja, a família toda, deve participar também, ir para a escola, acompanhar o seu filho, o seu educando, sugestões. Na verdade, duas pessoas fizeram a mesma sugestão e você também pode sugerir temas para os próximos programas.